Embora o Deus vivo tenha descansado no sétimo dia, ele nunca deixou de sustentar o universo, governar a história e de exercer sua bondade e misericórdia. Esse descanso não foi porque ele estava exausto, mas foi pela conclusão de toda a obra que tinha feito. A vida não é feita apenas de trabalho, mas de descanso também. E em todo momento devemos exaltar o Criador em nossas vidas. Esse é o nosso Deus. E estamos aqui para o louvor de sua glória. Compreendê-lo em sua totalidade é impossível enquanto estivermos nessa roupa. Esse traje de carbono e oxigênio compreenderemos em parte. Somente os salvos no Senhor compreenderão a amplitude, a profundidade e a extensão de quem é Deus, o Deus Trino, que é um só Senhor. O assunto da pauta é o grande Eu Sou. Versículo-chave, Livro de Êxodo, capítulo 3, primeira parte do versículo 14. E disse Deus: Eu sou o que sou. A mente humana é limitada ao mundo físico. Claro, somos capazes de abstrair, deduzir e induzir os fenômenos naturais, transformando observações em conhecimentos científicos, leis e teorias. Mas quanto às coisas espirituais, só mesmo pela fé. O homem tenta definir Deus, mas uma definição restringe, e o Senhor não tem limites. Os idólatras adoram o gesso, a pedra e a carne. Em vão o fazem. Deus, o Senhor, é Espírito, e para embananar ainda mais a cabeça, é trino ao mesmo tempo que é um só Senhor. Negar a existência do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo, seria como negar a palavra de Deus. Há evidências tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu citarei alguns exemplos e peço que leiam em suas Bíblias as referências na janela da informação. Evidências do Antigo Testamento. Façamos o homem. Eis que o homem se tornou como um de nós. Desçamos e confundamos ali a linguagem dos homens. Observe a conjugação do verbo, primeira pessoa do plural, o que indica a presença de mais de uma pessoa no diálogo. Evidências do Novo Testamento. O batismo de Jesus, onde houve a manifestação do Pai e do Espírito Santo. Certa vez, Cristo afirmou: Eu e o Pai somos um. Cristo prometeu o Consolador, que seria enviado por ele da parte do Pai. A bênção apostólica menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As cartas de Paulo também fazem menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mesmo sendo três pessoas distintas, são um único Deus e um só Senhor. A nossa cognição não é capaz de compreender totalmente isso, pois é maravilhosíssimo demais para nós homens. Talvez o mais próximo que cheguemos desse entendimento seja quando compreendemos o mistério da união de um homem com sua mulher, ligados pelo amor. Os dois se tornam uma só carne, uma unidade, sendo duas pessoas distintas.
conceitos abstratos. Na eternidade, antes de toda a criação, Deus é amor. Ocorre que o amor não existe onde não há ninguém para ser amado. Deus, sendo o único Senhor, em três entes distintos, Pai, Filho e Espírito Santo, faz com que o amor exista antes de toda a criação, pois o amor é expresso eternamente entre eles, e assim o amor, chamado ágape, é eterno. Sim, a ideia de que Deus é amor só faz sentido pleno dentro do conceito de tríade. Para o amor existir desde a eternidade, era necessário que houvesse dentro da própria essência divina quem ama, o Pai, quem é amado, o Filho, e o próprio Espírito desse amor, o Espírito Santo. Ao decidir criar o homem, Deus, conhecido por nós como Cristo, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que eu afirmei que foi Cristo que disse isso? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, é revelado que todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus ainda declara: Cristo nos escolheu e predestinou. Digo nós, os que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Ele nos escolheu a fim de que sejamos para o louvor de sua glória. A glória de Deus é o grande propósito da criação, não só do homem e da terra, mas também de tudo que fora criado antes do Gênesis. O Senhor Deus não surgiu da imaginação do homem, ele é real. Ainda que muitos não acreditem e neguem a existência do Altíssimo, para nós cristãos que o adoramos e o servimos, reconhecemos que ele é o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não se preocupa em provar a existência de Deus, mas em mostrar suas obras e seu plano para os homens. Os que aceitarem a Cristo terão a vida. Os que o rejeitarem provarão a segunda morte. Simples e assim. Hoje é domingo de Páscoa, 5 de abril de 2026. Desejo a todos um bom dia. A Páscoa é Cristo, que nos libertou da escravidão do pecado. Jamais coelhos ou chocolates. Por isso, dê honra a quem merece honra. A paz do Senhor.